E aí, véi, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai estar trazendo mais um tutorial de masterização, só que dessa vez vai ser com plugins mais sofisticados. Se você não viu, a gente tem um vídeo aqui de masterização só com plugins nativos do FL Studio. Se não viu, confere lá, o vídeo é bom demais. Só que hoje a gente vai passar alguns conceitos um pouco mais sofisticados, um pouco mais maneiros assim, da gente pensar quando a gente tá trabalhando na master. Mas antes disso, deixa o seu like aí no vídeo se você curte o nosso conteúdo. A gente tá vendo umas estatísticas aqui, velho, e mais de 50 e tantos % das pessoas que veem nossos vídeos não são inscritos no nosso canal. Então, se você não é inscrito, pô, escreve aí, cara, na moralzinha. Bora espalhar a sementinha, bora fazer um negócio bonito. Sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. É nóis, tudo nosso. Bom, primeiramente essa música é da Mel, chama Me Encontrar, produzida pelo Urbano, como tá escrito aqui, né? E eu não masterizei essa música, mas eu achei ela tão bonita que eu pedi pra Mel pra poder me passar esse arquivo e eu fazer uma releitura, uma remasterização de como eu enxergava essa música. E ela, muito bondosamente, me concedeu pra poder fazer essa brincadeira e sair um material bem legal pra poder tratar alguns tópicos, assim, mais gerais de masterização, bem daorinha. E que tópicos são esses? Basicamente, eles flertam ali no princípio que eu acho mais importante que o pessoal menos leva em conta durante a masterização. A masterização não necessariamente é o processo onde você vai espancar de volume e você só tem que pensar em volume e tudo mais. É a etapa onde você tá pensando ali no macro, sabe? Você tá no último processo de controle de qualidade da sua produção do ponto de vista macro. Então, você tem que ter uma visão global da track. Tem muita gente que vai masterizar com uma visão de mixagem. Acaba tendo um resultado um pouco aquém por causa disso. Então, acho que a principal visão, quando você for masterizar, é essa. Tem uma visão global, tanto do ponto de vista mais técnico, de timbre, da track como um todo, como do ponto de vista do arranjo. Tem muita coisa que você consegue fazer na master para poder melhorar a transição de uma seção da música em relação à outra. A gente vai ver tudo isso aqui nesse caso. Vamos dar uma ouvida aqui no refrão, que é a parte mais significativa da música, para poder sacar um pouco melhor. Tu deveria saber quem sou eu pra falar de amor. Eu demorei pra me encontrar. Beleza, tem bastante coisa interessante pra gente poder fazer aqui nessa faixa. Então dá pra gente poder dar um pouco uma clareada mais na música de forma geral, mas principalmente na voz da Mel. Dá pra gente poder trazer um pouco mais desse kick e dá pra gente poder colar um pouco mais os elementos dessa track. Isso é o que eu senti quando eu ouvi a música e do ponto de vista mais técnico é isso que eu faria. A gente vai ouvir um pouco melhor na parte de automação, mas no arranjo também eu senti que as transições de um arranjo, de uma parte do arranjo pro outro poderiam ser um pouco mais impactantes. Então, sair da intro e ir pro verso podia ser uma coisa um pouco mais emotiva. E principalmente no ápice da música, que é o refrão, a gente podia ter um feeling a mais, tá ligado? Então, na parte de automação, eu também tentei trazer isso, tudo do ponto de vista mais global. E eu separei em 3 chains aqui. Tem plugin pra caralho, mas é o que foi preciso. Separei em 3 chains aqui. A primeira chain e a terceira são de timbre, esse aspecto mais técnico de timbre que eu queria dar pra aspectos mais sônicos pra dar pra música aqui na master. E essa chain do meio aqui é de automação. Eu preferi deixar ela no meio porque ela respondeu melhor aí no meio. E é isso aí. Então vamos começar pelo começo, pela primeira chain aqui. Eu comecei com uma compressão multibanda. Por que eu comecei uma compressão multibanda? Porque eu queria trazer o kick e a voz só nos momentos em que tivesse faltando essas frequências que eu identifiquei aqui, que no caso pro kick foi de 62 Hz e ali pra voz e outros elementos ali próximos em 1013 Hz. Eu queria trazer essas regiões de frequência só quando alguns elementos mais importantes da minha música entrassem. Então, assim que eles excediam esse threshold que eu marquei aqui, tanto pra 62 Hz como pra 1000 e pouquinho. Esse compressor multibanda ele agia como se fosse na verdade um expander, então ele aumentava um pouco o volume naquela região. Então assim eu consigo ter um movimento na música, eu consigo dar uma rítmica para ela, manter o balanço geral, que tá bem legal de frequência na música e consigo trazer esses elementos específicos dentro desse contexto mais global, de forma mais sutil, mais bem assertiva. Então vamos ver o que ele traz aqui. Tu deveria saber quem sou eu pra falar de amor. Eu demorei pra me encontrar. Então vamos
chamou um pouquinho mais o kick e principalmente a caixa e a voz da Mel ali no centro também deu uma chamadinha a mais. Pouquinho em pouquinho complementando isso. Segunda questão que eu achei mais da hora aqui já de tratar de cara foi juntar, empacotar um pouco melhor esses elementos da nossa track. Então eu queria dar uma cola melhor neles. Eu tive a impressão de que os elementos da seção rítmica e o piano e a voz estavam cada um no seu quadrado e eles não mesclavam, tá ligado? Eles não ficavam juntinhos como se fosse uma track só. E eu acho uma sensação mais legal pro ouvinte sentir que é uma porrada só, tá ligado? Que é uma parada só aquilo ali, é um sentimento, uma sensação só. No primeiro momento eu tinha usado essa simulação aqui de SSL Comp da acústica. E aí eu botei um substituto, que eu achei um substituto à altura, assim, digamos, que ficou legal pra caralho nessa track também, que é esse Cola Comp. Eu não sei não qual que é a mesa, qual que é o compressor da mesa do negócio não, mas é foda, esse compressor é foda. Os parâmetros bem padrões, ataque o mais lento possível, release rápido, threshold ali pra poder comprimir 2 dBzinho, só pra poder dar realmente aquela mesclada a mais dos elementos. E aí eu compensei aqui com esse makeup gain pra poder fazer o nivelamento de ganho, tanto de como ele chegou de entrada, como vai sair pro restante da minha chain. Foi isso que eu quis. Eu quis um compressor de cola. Você pode usar o compressor de cola que você quiser. Você pode usar uma simulação de SSL Comp, você pode usar 33609 da Nive. Enfim, fica a seu critério, o que você gostar mais, o que mais servir pra tua track. Vamos ver o que esse específico fez aqui. Tu deveria saber quem sou eu pra falar de amor. Eu demorei pra me encontrar. Anoiteceu, nem vi o sol se pôr. Então parece que principalmente esses elementos mais harmônicos e melódicos, piano, esses vocal, sei lá o que, tipo, esses corais de voz, eles vieram um pouco mais pra frente e abraçaram um pouco mais a voz da Mel, tá ligado? Como se fosse uma coisa única. E alguns picozinhos ali do kick e da caixa foram um pouquinho limados, então também dá essa sensação de cola um pouco maior. Depois disso, eu vim com esse equalizador fodástico aqui, que é o BX Digital. Ele é bem versátil e na massa eu costumo usá-lo pra basicamente duas coisas. Esse stereo diff, quando a track às vezes tá muito mono, tá muito empacotadinha assim no centro, eu gosto de dar uma espalhada com o algoritmo desse stereo diff. A Brainworks fez isso extraordinariamente bem. Esse espalhador, tá ligado, de estéreo, deixa a track larga sem ficar uma coisa super phase, super esquisita, tá ligado? Perfeito. E quando eu quero agilidade pra poder trabalhar em mid-side, equalização em mid-side. Então, eu, de novo aqui no mid, eu tentei atacar uma região que trazia um pouco mais de presença pra voz da Mel, ali em 2500 Hz. E sempre quando eu mexo aqui na frequência, ele sola, esse plugin ele sola a frequência pra mim, seja no mid, seja no side, então você ganha agilidade com isso. Então tentei trazer um pouco mais ali de médio agudo pra voz pra essa seção de mono, que é onde tá ali a presença da voz da Mel. E ali no side eu tentei tirar essa região. Por quê? Porque é como se eu trabalhasse uma equalização complementar. Eu tiro do side que eu tô acrescentando no mid. E aí eu consigo dar um enfoque maior no que eu tô acrescentando, tá ligado? Sem ficar tudo muito congestionado. Eu também uso esse monomaker aqui pra poder também dar um pouco mais de direcionamento pros elementos, principalmente os elementos graves da minha track. Então é bem legal. É como se fosse um filtro elíptico dos alienígenas e tudo mais. Sei lá como é que é essa parada, mas é foda. Então é bem legal também de usar pra poder dar aquela estruturada em forma de tronco de árvore, assim, sacos, na sua master. Vamos ver como é que ficou. Tu deveria saber quem sou eu pra falar de amor. Eu demorei pra me encontrar. Então assim, bem sutil, mas é de pouquinho em pouquinho que a gente vai chegando no big picture. Big picture, expressão bonita essa. E aí que na última etapa dessa sessão de timbre, eu botei uma equalização também mid-side, trabalhando só no side, ali na região que estava me incomodando um pouco dos pianos. E eu botei essa equalização dinâmica para só quando exceder um ponto que eu achei um pouco desagradável pra track, ele lá e reduzir 2 dBzinho no máximo dessa região ali e dar uma segurada nos pianos principalmente. Não é algo muito drástico assim, não. Basicamente a primeira sessão mais técnica, mais de timbre, mais sônica, entre aspas, da Master foi essa. Eu vou passar pra segunda de timbre no caso, porque elas são como se fosse um complemento. Depois desse processamento, eu vim com uma simulação de fita. Pra mim, essa é a melhor simulação de fita de todos os tempos in the box.
Eu não testei todas, mas foda-se, essa pra mim é a melhor. É fantástico a sonoridade que esse Ampex aqui da UAD traz, velho. É, tipo, muito fantástica. Geralmente na Master eu gosto de usar esse simulador de fita pra poder dar uma arredondada um pouco maior ali nos graves e pra poder dar um senso de 3D a mais, tá ligado? Na nossa track. Geralmente, às vezes, a track tá muito aqui, assim, e aí o Ampex, ele faz isso aqui com a track, tá ligado? De uma forma bem, bem, bem bacana. Curte aí. Tu deveria saber quem sou eu pra falar de amor. Eu demorei pra me encontrar. Então é foda, é um plugin foda. E depois da simulação de fita, eu vim com mais uma equalização pra poder trazer um pouco mais de vida, um pouco mais de wow pra track, tá ligado? E esse equalizador do Luca Petrolesi, eu tô fazendo a skin dele aqui hoje, ó, de fone e boné, é nóis, tá ligado? É muito fantástico, tipo, ele não é um equalizador normal, tá ligado? Ele não é um equalizador que, tipo, eu tô acrescentando aqui 60 Hz. Não, tá acrescentando 60 Hz de uma forma muito bizarra, de foda, de boa. E ao mesmo tempo, você não tá fazendo isso, tá ligado? Você tá fazendo isso e não tá ao mesmo tempo. É muito louco, velho. Muito louco, muito, muito, muito louco. Então é um equalizador, assim, que pra você fazer uma equalização mais aditiva, ele é bizarramente fantástico. Mas assim, resumindo em termos um pouco mais simples, eu tô tentando trazer um pouco mais de agudo aqui pra track, um pouco mais ali de médio para poder dar ainda mais impacto, trazer a voz ainda mais para frente, e um pouco mais ali de sub para poder trazer um pouco mais esse kick ainda, dar essa finalizada no kick da nossa master. Vamos ver como é que ficou aí. Tu deveria saber quem sou eu pra falar de amor. Eu demorei pra me encontrar. Eu demorei pra me encontrar. Anoiteceu, nem vi o sol se pôr. Foda, né? Não dá pra explicar muito bem exatamente o que ele faz, mas é foda. Só que ele não traz, às vezes, só coisa boa, né? Às vezes ele traz umas paradas meio irritantes, sim. Então a música, ela ganhou essa vida, mas ela também ganhou uma certa estridência. E pra controlar essa estridência, eu acho foda usar um de-esser na master. Um de-esser na master, é isso mesmo. Como se fosse, ele tá agindo aqui como se fosse um limiter só pra frequências agudas. Então ele vai dar essa amaciada nesses agudos que estão muito duros, tá ligado? E eu tô usando aqui também preset, foda-se, bom pra caralho esse preset. Dei só um tapazinho aqui nas configurações que já estavam estabelecidas nele e tá bala. E faz muita diferença, se liga. Tu deveria saber quem sou eu pra falar de amor. Eu demorei pra me encontrar. Eu demorei pra me encontrar. E para complementar esse Pro DS, eu costumo usar esse DSQ aqui da TB Pro Audio, que é como se fosse um compressor multibanda super, hiper, mega inteligente, tá ligado? E ele controla de forma dinâmica. Nesse caso aqui, as frequências agudas estão muito estridentes, então ele é um complemento ali pro Pro DS, para dar aquela amaciada mais final para minha track. No final da nossa cadeia tem o limiter aqui só para realmente garantir ali os picos seguros da nossa track ali em menos 0.5 dB, true peak. Não tô dando ganho, não quero comprimir mais nada. Para mim esse volume para esse estilo tá ótimo e é isso, é basicamente isso. Então, na nossa sessão de timbre é isso. E na nossa sessão de automação, que é esse entendimento mais horizontal do arranjo da música, eu fiz algumas coisas que, particularmente, eu achei bem interessantes pra gente poder pensar na master. Principalmente aqui na intro, é onde a gente vai sentir mais diferença desse primeiro equalizador aqui. Repara na intro sem nada, só com os efeitos de timbre que a gente botou. Quem sou eu pra falar de amor? Então, tanto as vozes como os pianos estão um pouco fortes demais. Eu queria dar uma segurada um pouco neles só na introdução. No restante da música, não. Só na introdução. Então eu vim e ataquei justamente essa região que estava me incomodando ali, e de forma dinâmica, porque eu queria que ela só agisse a partir de um determinado ponto. Se eu tirasse só num belzão ali e pronto, deixasse de forma estática, poderia estar tirando outras coisas que são do meu interesse para a introdução dessa música. Então, ouça bem o que está sendo tirado ali. Quem sou eu pra falar? Eu demorei pra me encontrar.
Então dá uma veludada até a mais ali, uma controlada a mais só na introdução da música. E no refrão, que pra mim é o principal dessa música maravilhosa, eu trabalhei com 2 equalizações, com 2 automações de equalização. Uma delas foi para poder trazer um pouco mais o baixo. A linha de baixo acústico desse beat é muito bonita. E eu acho que ela brilha, assim, ela, tipo, dá aquele wow na faixa, no refrão, tá ligado? Tava sentindo falta dela. E eu usei aquele conceito de equalização complementar, mais ou menos a mesma coisa que eu usei ali no BX Digital, eu usei aqui. Eu senti que a região que faltava no baixo era ali em torno de 100 e poucos hertz, então eu dei um boost ali nessa região, mas eu não queria que ela conflitasse com outras regiões ali dos graves ou dos médio graves. Então eu tirei uma região que pra mim não fazia tanta diferença pro refrão, para poder acentuar ainda mais essa região que eu dei um boost ali do baixo, desse baixo acústico. Junto disso, eu fiz uma outra equalização automatizada pro refrão, para poder controlar aquele pandeirinho que a gente tem aqui no estéreo. Tá um pouco estridente demais, e eu botei ele também de forma dinâmica, porque como ele é o elemento mais alto dessa track, nessa região de frequência, eu não queria que a música perdesse esse agudo bonitinho quando tivesse tudo ok, tá ligado? Eu só queria que ele agisse quando tivesse aquele pandeiro bem estridente mesmo, para poder dar uma segurada de uma forma um pouco mais macia, mas bem direcionada, tá ligado? Então botei ele de forma dinâmica aqui e tateando bastante. Tateando ali perto de 9 dB quando preciso. E vim com mais uma equalização ali na região dos médios, médio agudos, para poder trazer ainda mais presença pra voz da Mel, para alguns elementos como piano, etc e tal, só na parte do refrão. Então vamos ouvir o refrão com essas equalizações automáticas, como que ele melhora a percepção do arranjo para quem for ouvir. Tu não soube ler, decifra meu devoro-te, tu deveria saber. Quem sou eu pra falar de amor? Com automação. Tu deveria saber. Quem sou eu pra falar de amor? Perceba como que a gente conseguiu controlar aquelas regiões um pouco mais agudas, estavam desagradando um tantinho, e a gente trouxe aquele baixo bonito, aquele grave bonito, tá ligado? Pro refrão poder dar aquele impacto a mais e a música finalizar com chave de ouro. Então, rapaziada, basicamente o que a gente fez de pensamento, de processo, de princípio, de técnica foi isso nessa master. Tem plugin pra caralho, mas você percebeu que cada um tá cumprindo um papel bem delimitado ali. O importante é a gente ir aprendendo essas receitas, aprendendo esses princípios, e cada caso a gente vai conseguir aplicar uma técnica, um conceito, uma ideia de forma melhor, tá ligado? Porque ele vai servir melhor pra uma coisa do que pra outra e assim por diante. Então, mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima.